A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Você que é novo por aqui, subscreve nosso canal, dê o seu joinha e vamos juntos divulgar a palavra do Senhor. Eu sou o pastor Esmeraldo, ministro do Evangelho auxiliar aqui no campus Santa Rosa do Sul, Santa Catarina, Assembleia de Deus. Também temos uma página, nossa página da igreja no Facebook. Você pode procurar AD Bela Vista, Santa Rosa do Sul. E ali temos vários estudos, tantos doutrinário, bem como escatológico. Nós vamos comentar a nossa lição de as causas da desunião devem ser eliminadas. É a lição de número 8, que foi escrito em 1993, exatamente no terceiro trimestre, por nosso saudoso missionário Rico Bergstein. É claro, teve umas pequenas modificações, mas é aplicada para nós hoje como edição especial devido à pandemia. Vamos juntos caminhar nesta esteira do aprendizado, como eliminar as causas que provocam a desunião no povo de Deus. Mas há, de fato? Vejamos. Bom, devemos entender uma coisa aos nossos professores de escola dominical, superintendentes, pastores, todos vocês que vão ministrar e até nossos alunos que estão participando desta live, que temos que tomar cuidado para não cometermos um forte anacronismo. O que vem isso? É nós tomarmos a contextualização da vida social, político e cultural daquela jovem nação na sua segunda etapa, sob o comando de Neemias, e aplicarmos hoje para a Igreja do Senhor, completamente diferente. Nós devemos descontextualizar o tema e aplicarmos para a nossa realidade hoje. Claro, tudo quanto foi escrito, para o nosso proveito, foi escrito, ok? Vejamos bem, é importante que os professores da escola dominical, quem quer aprofundar, é necessário, já diz a Bíblia, né, que quem ensina, que se dedique ao ensino. Nós temos aqui, por exemplo, eu gosto de fazer uso deste livro, o escritor Esdra Costa Bento, né? É um livro que foi publicado pela CPAD, nossa CPAD, e ele trata da hermenêutica, a arte de interpretar textos, e ele fala exatamente desse assunto que eu acabei de comentar com vocês, chamado anacronismo, ok? Hermenêutica fácil e descomplicada. Por que eu faço questão? Porque fazendo desta forma e nos dedicando ao ensino e valorando também os nossos irmãos escritores, queridos, nós estamos valorizando cada vez mais a palavra de Deus, o ensino e preparando uma igreja forte, porque a igreja de amanhã depende do ensino de hoje. As causas da desunião devem ser eliminadas, é a nossa lição 8. O texto áureo, ele é bem conhecido, né? Ele diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí o último versículo diz, ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. É claro, se estamos em busca do avivamento, tornar a trazer a vida, né? Vida com abundância, a união é o fator preponderante para o avivamento, para a renovação. Não deve haver causas. É claro que tem, ainda estamos aqui, não somos matéria de anjo, mas devemos eliminar o máximo que pudermos as causas que provocam as desuniões no meio do povo de Deus. Esse salmo também é conhecido como salmo cântico de romagem, cântico de romagem, ou também o cântico dos degraus, né, o salmo das romagens. É mais conhecido como o salmo dos romeros, porque eles iam para Jerusalém obrigatoriamente 3 vezes ao ano, naquelas grandes festas, festa do tabernáculo, das cabanas, festa da Páscoa, e também nós temos aqui a outra festa, a festa do Pentecoste. Claro, eles iam e pelo caminho eles iam recitando o cântico, os salmos, ou salmos de romagem.
São 14, 15 salmos, né? Do Salmo 120 até o Salmo de 134. E aqui é utilizado este salmo porque ele calha perfeito com a nossa lição. Bom, a leitura bíblica em classe, ela está em Neemias 5, capítulo 5, né? Versículo 1, depois do versículo 6 ao 12. É importante que você comente sobre e não saia do objetivo tanto geral quanto principal da nossa lição. Bom, primeiro tópico aqui nos diz o seguinte: a união caracteriza os judeus libertos do cativeiro. Você pode imaginar comigo? Claro, muitos não tinham nem noção que iriam encontrar Israel, né? Na terra de Israel ou em Judá. Não tinham noção. A maioria desses regressos, eles estavam voltando de Babilônia para Jerusalém. Claro, a maioria deles haviam nascido ali no cativeiro. Conhecia a terra por ouvir dizer, por ouvir falar. Era tradição oral e até por escritos, porque já havia nos seus escritos, né? Chegando lá, provavelmente imaginavam que iriam encontrar as coisas mais fáceis, mas foi pelo contrário. Encontraram um cenário de guerra. Tudo derrubado, tudo destruído, pobres, mendigos, uma miséria total. Mas lembrando bem, havia um líder na direção de Deus, a saber, Neemias. O povo ele veio com um objetivo. Primeiro, estava unido já por nacionalidade. Já havia sido passado a prova e quem estava regressando de volta era judeu nato, provado por genealogia. Veja bem, já estava nesse contexto de unidade. Eles possuíam a mesma lei, adoravam o mesmo Deus, tinham os mesmos intuitos, reconstruir a Jerusalém caída ou as muralhas de Jerusalém. Eles tinham vários objetivos em unidade. E assim, Neemias, quando chegou lá, após estabelecer suas estratégias, ele pagou a missão para cada família estar construindo uma parte do muro, o qual foi bem sucedido em apenas 52 dias. Parece que foi fácil, né? Falando assim, parece que foi muito fácil, mas encontraram grandes dificuldades. Lembre-se, as dificuldades são situações que nos sobrevêm, vêm ao nosso encontro para amadurecermos, fortalecermos. Ninguém morre por causa de prova, por causa de luta. Sim, ninguém morre. Isto tudo nos vem para que nós possamos conhecer a nós mesmos. E isso é muito importante. Bom, e esse ponto do tópico 1, tanto os subtópicos 2, 3, não tem assim tanta, vamos dizer assim, dificuldade para que o professor esteja aí a passar. Não. Inclusive, no tópico 2 aqui, a letra C, diz: a união nos faz fortes. Claro, quando estamos unidos, se alguém sobrepõe a um ou quer enfrentar um, o outro também chega junto, né? Então a união faz-nos forte. Foi exatamente isso que Neemias fez, dizendo da seguinte forma: olha, nós estamos apartados um do outro, estamos distantes, mas quando alguém ouvir o toque da trombeta, chegai-vos. Isso é unidade. Quer dizer, qualquer coisa, como diz um ditado, né? Estamos juntos, conte comigo. É a união. E de fato, precisamos ver a unidade, a união, quando estamos em dificuldade. Efésios, capítulo 4, versículo 16, Paulo diz assim: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Cada pessoa é importante no corpo de Cristo. É semelhante ao corpo. O corpo é composto por sistemas, que é composto por órgãos, composto por células e assim sucessivamente. Cada membro do corpo tem uma função importantíssima, tá? Cada membro. A Paulo diz que até aqueles membros que nós julgamos mais não tão importantes, nós temos um certo cuidado especial com eles, né? Então diz o seguinte:
todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Então nós vemos que a unidade, ela só faz com que o corpo cresça, desenvolva, e isso em amor. Uma igreja que vive em união, com certeza, ela só tem a justificar a sua existência na sociedade, no lugar aonde ela está. Uma igreja desunida é uma vergonha para os que estão de fora e principalmente para os que estão de dentro. Vai me dizer que você nunca ouviu aquela frase, que naquela igreja ali, vou nada. Vai me dizer que você nunca ouviu isso. Pois é, porque é uma igreja que enfrenta diversos problemas causados pela desunião. Na sequência aqui, esta união é uma verdadeira força. Claro, quando estamos unidos, somos fortes. Juntos, somos mais fortes. A união entre os povos judeus, o tópico 2, ok? A união entre os judeus estava ameaçada. Pronto. Um dos problemas. Qual foi o pior, vamos dizer assim, o pior e grande problema que surgiu ali na sociedade judaica, na sua estruturação? A injustiça social, ok? Esse foi um dos grandes problemas, o rico oprimindo o pobre. Exatamente, naquela sociedade, este foi um dos problemas maiores enfrentados por Neemias. Diferente de nós hoje, né? E a injustiça social, claro que há, mas é na sociedade. Aí na igreja rico, pobre, preto, branco, amarelo, indígena, selvagem, seja quem for, sentam juntos no mesmo banco. Sim, sentam juntos no mesmo banco, porque conforme Gálatas capítulo 3, não há homem, não há mulher, não há judeu, não há gentil, não há servo, não há livre, mas todos somos um em Cristo Jesus. Essa é a realidade evangelicalista, essa é a verdade do Evangelho. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Começou a surgir o problema. Senhores, não há igreja perfeita. Não, coloca uma coisa na cabeça. Não existe igreja perfeita. Onde está o homem, está a falha. Por mais intelectual que seja, por mais douto, por mais conhecimento, por mais sábio que seja, há falha. Tem vezes que observamos assim pessoas de posição que se fala, como pode, né? Porque onde está o homem está a falha. Então as igrejas, elas vão caminhando em busca do aperfeiçoamento, tanto o homem, eu digo o crente em si, através da separação do mal, bem como as mãos de Deus guiando e orientando, como nos diz a palavra, que aquele que começou a boa obra, ele continuará trabalhando dia a dia até aquele dia final, ok? O problema da desunião foi exatamente aí a injustiça social. Bom, o que acontecia? O que acontecia era o seguinte, os ricos tinham condições financeiras bem melhor, mais abastados, os pobres eram em números maiores, isso está registrado em Neemias capítulo 5, os pobres se dirigiam, ou os irmãos, né, os irmãos aqueles irmãos que eram menos condições, tinham menos condições financeiras, eles chegavam para o rico e falavam, olha, eu estou precisando de um valor aí, me presta aí 10 mil, empresto, claro, o que você quiser. 10 mil era pouco, 20 mil para uma plantação, para arar a terra, e assim fosse. Acontece que o rico emprestava esse dinheiro para o seu irmão, não somente com juro. Ele emprestava o dinheiro para o seu irmão com usura. Professor, é importante que você toque nesse assunto, é muito importante para que a igreja do Senhor não entre por este caminho, para que alguns irmãos não entrem por este caminho, né? Mesmo que ele seja funcionário público que trabalha em meios que rende a ele lucros, ele não pode emprestar o seu dinheiro com usura.
A lei de Deus, ela proibia que os seus irmãos emprestassem o dinheiro com usura. Eu não estou me referindo aqui, professor, fale bem sobre isso, que o dinheiro deve ser emprestado com juro justo. Juro justo. Por exemplo, se você tem 10 mil numa poupança, né? Quanto está rendendo a poupança aí? Menos de 1%. E o irmão pede para você aí emprestado 5 mil reais, é lícito que ele pague pelo menos a desvalorização deste dinheiro nesse período. Porque você sabe que nós temos aí a inflação, embora baixíssima, graças a Deus, mas acontece que o dinheiro desvaloriza. É necessário que o juro justo, isso não é pecado. O que é pecado é a usura. E a usura, em muitos países, inclusive no Brasil, nos seus corpos de lei, o corpo de lei, no seu ordenamento jurídico, é considerado crime. Reduzindo, né, ou resumindo, usura, agiotagem. Meu irmão, se você empresta dinheiro à agiotagem, se prepara, se arrependa do teu pecado. Isso é pecado, para não dizer que embaixo da lei do ordenamento jurídico nacional é crime. Se o irmão quiser, ele pega, se não quiser, não pega. Você está com ganância desenfreada e pode correr em sério risco. É importante que nós, como pastores, como professores de escola dominical, como aquele responsável pelo estudo, pelo ensino, devemos ensinar a verdade para o povo de Deus, para a igreja do Senhor. Então, preste bem atenção. Dinheiro emprestado ao juro justo é natural. O que não pode é agiotagem. Na atualidade hoje, agiotagem. Ou conhecido como usura no nosso ordenamento jurídico e também na lei mosaica. Isso não pode de jeito nenhum. Professor, por favor, não vá ensinar na sua escola dominical que Neemias incorreu no mesmo erro. Andou na mesma esteira que os ricos. Não, senhores. Nós estamos vendo determinados comentaristas falando isso. Não tem fundamento bíblico. Eu vou dizer uma palavra para vocês. Isso chama-se exegese. Exegese é você colocar na boca do texto o que ele não está dizendo, tá? Colocar palavras na boca do texto ou na boca histórica o que ela não está dizendo. Isso chama-se exegese, tá? É você colocar lá seu ponto de vista. E cuidado com o que você ensina, porque você pode deturpar muitos pensamentos cristãos. Neemias, ele não incorreu e não correu na mesma esteira dos injustos. Você pode ler o capítulo 5 e verificar que Neemias, ele nem sequer o salário que ele tinha direito como governador, ele recebia. Ficou 12 anos sem receber o seu salário. E além do mais, repartiu o que tinha. E além do mais, ainda sustentava mais de 150 pessoas na sua casa todos os dias, todo o tempo, e até os que vinham de fora. Ele emprestou dinheiro a juro? Claro que emprestou, mas para resolver essa situação, e ele estava correto, estava emprestando dinheiro a juro, mas não com usura. Frise bem isso, alô, professores, porque essa foi a questão problemática social que o governador Neemias enfrentou. Frise bem isso. Neemias emprestou dinheiro a juro, mas os ricos estavam agiotando. Então Neemias, para solucionar aquele problema, convidou a todos, conforme a Bíblia de tradução NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, ela diz que Neemias convidou eles a pagar, esquecer todas as dívidas, e assim foi feito. A devolver todas as terras, porque os ricos estavam confiscando as terras. Como que se não bastasse, até os filhos eram vendidos como escravo. Neemias, ele chegou com um montante financeiro, em espécie ele comprou escravos, comprou seus irmãos que tinham sido vendidos para os estrangeiros. E agora, dentro da igreja, ou dentro da sociedade neemica, o que estavam querendo fazer? Estavam querendo escravizar os seus próprios irmãos. E isso não pode.
Foi exatamente esse problema que Neemias solucionou. O que nós aprendemos com isso? Aprendemos que problemas iminentes, problemas imediatos devem ser solucionados, irmãos. Não temos que ficar protelando. Agora tem problemas, como dizia ou diz ainda o pastor Santana, né? Já está bem velhinho, pastor presidente no campo de Ribeirão Preto, ele dizia: o fruto cai de maduro, né? Então tem que esperar o tempo. Mas há problemas que você tem que resolver imediatamente. Este foi um desses. Esse problema de justiça social, Neemias teve que solucionar imediatamente. O problema ali, um dos problemas que causava desunião ali no meio do povo, era a ganância desenfreada em ter, tá? Eu estou falando lá na questão, lá na vida social do povo. Bom, Neemias fez uma proposta com o povo. E qual foi a proposta de Neemias? Apaga tudo, ninguém deve nada, sofra o dano, meu irmão. Esquece, perdoa seu irmão. O corpo bem ajustado, ligado, ele cresce em amor, ok? Vamos lá para o nosso subtópico, nosso tópico 3. Neemias solucionou o problema. Foi uma solução, como eu já tenho dito para vocês, foi uma solução imediata, foi instantânea. Neemias convocou um grande ajuntamento. Fez uma reunião, não tomou decisão sozinha, né? Ele não tomou decisão sozinho, ele convocou o povo, e é lógico, tinha os seus conselheiros também, e imediatamente o problema foi solucionado. Muitas vezes quando você queira, não é que você não pode resolver um problema, vai resolver um problema sozinho, é complexo. Leva 2, 3 testemunhas com você. Às vezes é um problema que você quer resolver e sozinho, fica a tua palavra contra do outro, dito pelo não dito. Então leve 2, 3 testemunhas, como ensinou o Senhor Jesus Cristo, né? Ganhe o teu irmão com facilidade, resolve essa problemática que não é tão difícil, que não pode é protelar. Bom, professores, um dos problemas lá de Neemias, como eu havia dito aqui, foi a injustiça social. E na igreja hoje? Quais são os tipos de problemas que nós enfrentamos? Você pode estar comentando sobre essas causas que provocam a desunião no meio do povo de Deus. E pasme, elas estão saindo pelo ladrão. Há muitas causas sociais que necessitam serem solucionadas. O pastor, ele precisa ter punho, o dirigente da congregação, ele precisa ser forte, ele precisa ser imparcial e solucionar a problemática que está desenvolvendo a desunião no meio do povo de Deus. Marquei aqui alguns problemas. Por que nós temos alguns problemas que causam desunião na igreja? Primeiro, eu vou falar como ministro do Evangelho, tenho toda a liberdade, tá, para falar sobre. Vejamos bem, a lassidão ou a frouxidão do pastor. Ele não tem punho, essa é a realidade. Muitas vezes o problema está embaixo do nariz dele, ele não tem punho para solucionar. Porque se mexer, há uns velhos ditados aí que é problema, né? Então ele não tem punho, lassidão, uma frouxidão. Esse pastor, ele precisa ser socorrido, ele precisa ser trocado da congregação e ele também precisa ter a humildade de saber o seu limite, falar: esse problema não dá para mim, eu preciso do companheiro, que seja o pastor presidente, até para solucioná-lo, tá? Porque tem pastor que não compete a nós como pastor auxiliar, está solucionando, compete ao pastor presidente, é claro. Mas o pastor local, pastor de uma congregação, ele tem uma certa autonomia que foi delegada pelo seu pastor presidente para solucionar problemas. O líder de verdade é aquele que resolve os problemas, ele não fica levando o problema para o seu pastor. Esses problemas que causam desunião. Não há problema, você não quer resolver, quer levar para o seu pastor, mas leve a solução também. Outro ponto, empoderamento ministerial. Este é um ponto complexo. Isso causa desunião no ministério. O empoderamento ministerial. Ok? Precisamos tomar muito cuidado com isso. O excesso de poder que alguns pensam que tem e não tem, biblicamente falando. Isso causa desunião na igreja.
Divisão entre o corpo eclesiástico, entre o corpo ministerial. Presbíteros, divisão entre os presbíteros. Eu tenho um livro que fala sobre o ministério pastoral, John MacArthur. Ele fala que os presbíteros é uma classe maior e a mais desunida. E isso provoca essa desunião e tarda o avivamento. Ensinos raros da palavra de Deus. Tá? Muitas vezes o pastor, ele já se acha autoconfiante com sua autossabedoria e nem sequer prepara o estudo. E a igreja vai chegando uma hora que ela fala, esse alimento aí está fraco. O reverendo Hernandes Dias Lopes é um pastor reformado, né, da igreja presbiteriana. Ele diz, melhor presente para pastor é livro. Melhor presente para pastor, livro. É lógico, a igreja muitas vezes ela tem condições financeiras, fica trocando o carro de pastor, o carro está zerado, troca de novo, vai perder seu pastor, porque vai massagear o ego dele. O sermão tá bom? Se não tá, dá livro para ele de presente. Melhor coisa. Outro ponto. Irmãos que prestam serviços a irmãos e esse irmão deixa de pagar. Ele fala, irmão, depois eu pago. Irmão, isso causa desunião no meio da igreja. Patrões crentes que exploram seus funcionários também, que a maioria são crentes. Problemas de ordens morais não solucionados. Esse aqui pega. Meu irmão, isso é uma erva daninha maligna que sufoca a igreja de Deus. Resolva essa problemática, problemas de ordens morais. Mas acontece que fulano de tal, você está se comprometendo diante de Deus. Outro ponto, divisões no meio da igreja, a igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Pior e que cheira mais heresia é o de Cristo. Eu sou de Cristo. Grupinhos, panelinha na igreja. Qual igreja que não tem? Panelinha no meio dos obreiros. Isso causa desunião. Meu filho, essa lição vem em tempo oportuno. Então não tenha medo. Ensine a verdade. Ensine a verdade. E nós, né, que cabe a carapuça, vamos ter punho forte. Deixemos de ser laço e possamos agir como fez Neemias, resolvendo os problemas. Finalizando, questão maior, falta de temor a Deus. Último tópico, a paz voltou a reinar entre os judeus. Primeiro, a paz entre os irmãos, porque os problemas foram solucionados. Queremos avivamento, queridos? Irmãos, estamos em busca do avivamento? Vamos solucionar esses problemas. Essas causalidades aí que resultou devido a questões não solucionadas, problemas mal resolvidos, vamos solucionar os problemas e aguardar com graça o avivamento. Este foi o nosso comentário da nossa 8ª lição da Escola Dominical. Convido você para divulgar este trabalho. Você pode se inscrever no canal, curta este canal também e você pode divulgar, compartilhar esta lição. Que Deus em Cristo nos abençoe. Finalizando, pode deixar sua opinião, o seu modo de pensar, de agir. Eu estarei respondendo a cada um de vocês. Um grande abraço em Cristo Jesus.